estão vencidas. Com isso, podemos acionar os clientes com contas vencidas através de cartas, telefonemas e até processos na justiça. Mas lembre-se, isto deve ser feito com cuidado, sem ferir os padrões éticos e sem prejudicar as relações com clientes em potencial. E na nova economia, o cliente permanente e fiel é tudo. A administração do estoque é um ponto vital na gestão financeira de sua empresa, seja tanto pela sua participação no total do ativo, quanto pela sua importância na gestão do ciclo operacional. Assim como no caso da política de crédito, o grau de ousadia dos objetivos comerciais interfere diretamente na gestão de estoques, pelo fato de que maiores volumes de vendas geram automaticamente a necessidade de maiores investimentos em estoque, o que altera a estrutura do capital de giro da empresa. O investimento em estoques tem como objetivo tornar contínuo o fluxo econômico da empresa, na medida em que, numa indústria, a falta de um determinado insumo pode interromper a produção. Dessa forma, algumas empresas determinam seus estoques com certo nível de precaução. Por outro lado, o aumento do estoque pode ocorrer em função de uma grande variedade de produtos, como nos casos dos supermercados, podendo também representar um crescimento no volume das vendas. A política de venda do fornecedor é outro fator que pode determinar maiores níveis de estoque em uma empresa. O fornecedor pode motivar um incremento de suas vendas através de uma agressiva concessão de descontos que incentive as compras de seu cliente, gerando, consequentemente, um crescimento do estoque dele. Uma recomendação muito importante para uma boa gestão de estoque é a obrigação da elaboração de previsões de vendas confiáveis e constantes, produto a produto, mês a mês, cliente a cliente, com o objetivo de evitar-se possíveis rupturas. Isto minimiza o custo de estocagem. A análise sobre o nível ideal de estoque deve levar em conta o custo de armazenagem, para decidir o quanto se pode possuir de estoque e para quando se deve solicitar a reposição dos produtos. Existem alguns sistemas de ajuda para a administração de estoque, dentre os quais podemos destacar o lote econômico de compras e o just-in-time. O sistema LCE busca a estratégia mais eficaz para determinar a quantidade ótima que se deve ser mantida em estoque e de quando em quanto tempo deve ser realizado um novo pedido. Através do LCE, apuramos a quantidade ótima de cada pedido, para que os custos totais, custo de pedido mais custo de armazenagem, sejam os menores possíveis. No caso do Just-in-Time, o pressuposto é que a empresa deve produzir somente produtos para os quais ela possui demanda. Lembre-se da noção de liquidez dos ativos que falamos anteriormente. O estoque é um ativo da sua empresa, um bem adquirido. Um estoque de má qualidade, composto de produtos obsoletos ou de rotação lenta, são ativos de baixa liquidez. Portanto, tenha uma atenção especial com o estoque. Como gerenciar o caixa? O objetivo básico é manter o investimento em caixa o mais baixo possível, sem prejudicar as atividades da empresa. Por isso, investir em negócios com alta liquidez é uma maneira de fazer isso. Segundo Keynes, o célebre economista, a liquidez é importante por 3 motivos: especulação, precaução e transação. Especulação é a necessidade de possuir caixa para aproveitar as oportunidades existentes no mercado. Precaução é a necessidade de reserva de segurança para gastos imprevistos. Transação é a exigência de caixa para o pagamento de contas. Para Bertonest, há hoje 4 tipos de empresas na evolução do mundo empresarial. As mais primitivas são empresas que só pensam em vendas.
Estas formam a grande maioria. Algumas empresas evoluem um pouco, pensam em lucro, querem vender, mas querem também ter lucro. Outras chegam ao estágio mais evoluído da empresa. São aquelas que pensam em caixa e em caixa-flor. As empresas de hoje, mais modernas, estão no quarto estágio, que geram caixa e compram as empresas do primeiro estágio, que só pensaram em vender, vender e vender. Assim, cuidado com estoques, carteira de duplicatas, endividamento bancário. As empresas de hoje estão quebrando por causa de estoques elevados e por terem seu capital de giro na mão de terceiros,